Então agora a gente vai discutir qual que é a diferença na hora de se vender esse projeto potente e o projeto raso. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, sou arquiteto urbanista. O meu intuito aqui nesse canal é criar conteúdo de relevância para que vocês consigam fazer projetos potentes, projetos de verdade, para que vocês tenham, na verdade, essa consciência do que é um projeto potente e para que vocês possam viver bem da arquitetura. A primeira coisa que eu preciso explicar para vocês, quando a gente está falando de um projeto potente e um projeto raso, é que eles têm valores atribuídos diferentes. Quando a gente fala de um projeto potente, a gente está falando de valor, né? E quando a gente está falando de projeto raso, a gente está falando de preço. E qual que é a principal diferença deles? O valor, gente, é um valor atribuído subjetivo, né? Então imaginem o seguinte, que vocês têm um relógio da bisavó de vocês. E esse relógio, ele tem um valor inestimado. Se eu chegar para você e falar, olha, esse relógio é da marca tal e ele hoje está avaliado em 50 mil reais. Quero comprar de você. Aí você vai falar, não, ele não tem preço para mim porque ele foi da minha bisavó. Então tem um valor emocional, um valor inestimado. É um valor. É um valor atribuído a ele. Já a questão do preço, não. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse marcador aqui e ele tem uma tecnologia, ele tem um design e ele tem uma determinada marca. Então, quando eu vou numa papelaria, eu posso comparar isso e saber, né, e dar, na verdade, um valor para ele, perdão, um preço para ele, porque eu sei que ele custa tal e ele não tem um valor atribuído para mim. Então, portanto, é só preço. Então, essa é a principal diferença quando a gente fala de um projeto raso e de um projeto potente. O projeto potente tem valor atribuído. O projeto raso não. É apenas como eu digo sempre aqui para vocês, é apenas um abrigo, né? A função primária da arquitetura. Sendo um abrigo, eu posso comparar com vários outros, porque o mercado está cheio disso. E é aquela questão de oferta e procura também. Então, o mercado está cheio de projetos rasos e projetos que não têm valor atribuído, tem preço. Mas vamos discutir isso aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês na prática como isso vai funcionar. Então, vamos lá, eu vou te explicar na prática como isso funciona. Então, aqui, de um lado, a gente tem marcar isso aqui. De um lado a gente tem um projeto potente, vou colocar aqui PP. Do outro lado a gente tem um projeto raso, tá? A gente tem um raso. Aí vamos fazer o seguinte, a gente começou sobre valor atribuído, né? Então vamos chamar de VA. Então a gente tem o valor atribuído, o VA, e o valor atribuído ao projeto potente é a qualidade. Já o valor atribuído ao projeto raso é o preço. Então, como que vai funcionar a venda desse projeto? Então, a gente tem algumas etapas aqui, e é importante que vocês entendam elas. Primeira coisa, quando você vende um projeto de qualidade, um projeto potente, você precisa provar esse valor para o cliente. Provar o valor. Por quê, João? Bom, gente, o projeto potente é um projeto tecnicamente sofisticado e que, portanto, o cliente não tem esse repertório. E também é importante a gente pensar que ele não estudou arquitetura. Então, isso é uma coisa que eu percebo muito com as pessoas, com os clientes, com os meus parentes, né? Que eles têm uma percepção muito diferente da nossa, e é natural, porque eles não estudaram arquitetura. E para piorar, a gente sempre fala que também é aquela questão do estereótipo, né? Que é instaurado pelas revistas, pela TV. Então, são estereótipos que vendem o que é arquitetura para eles. Eles não têm acesso ao ArcDaily, por exemplo. Então, isso para eles é arquitetura, é o projeto raso. Então, você precisa, de alguma forma, explicar para ele o que é um projeto potente. Então, você tem esse primeiro trabalho aqui de agregar valor ao seu produto. Então, de fato, mostrar para o seu cliente o que é um projeto potente, mostrar o que é arquitetura de verdade. Ok, e o projeto raso? Eu preciso fazer isso com o projeto raso? Não. Não preciso. Ah, João, por quê? Bom, gente, projeto raso, como eu disse, é um abrigo. E abrigo é uma coisa que o cliente já tem repertório. Ele sabe o que é um abrigo. Não precisa explicar para ele qual a complexidade daquele projeto, o porquê ele tem que ter aquele projeto, quais os benefícios daquele projeto, quais os impactos nele terão na vida dessa pessoa, impactos positivos, é claro. Então, ele não precisa entender isso. Ele já sabe o que o abrigo é e como funciona um abrigo. Entende a diferença? Mas calma aí, segue comigo aqui. Depois que você faz essa introdução do que é arquitetura para ele, você tem que, com o seu trabalho, você tem que seduzir o cliente. Então, você tem que conquistar. Você tem que conquistar e seduzir esse cliente. Então, através disso, você tem que se utilizar dessas ferramentas para conseguir seduzir. Eu costumo até brincar também que é quase que um namoro, né? E o projeto raso? Precisa? Não. Não precisa. Calma, me acompanha. Por que não precisa? Porque, novamente, ele já tem esse repertório, então você não precisa seduzir, ele já viu a casa da sogra, do irmão, do cunhado, que é igual. O projeto raso, né? Eu sempre falo também que é uma linguagem que parece que foi feita por uma pessoa só, que tem, por sinal, um gosto estético duvidoso. Mas ele já conhece isso, então você não é nada inovador, você não precisa ir lá, explicar, mostrar e convencer. Não precisa. Ele já sabe o que é. Bom, e até que então parece que o projeto raso tem mais vantagem do que o projeto potente, mas segue aqui comigo. E tem uma outra questão importante também, que
Para que isso aconteça, a gente está falando aqui de preço, né? Aqui a gente está falando de valor atribuído de qualidade. Aqui a gente está falando de preço. Portanto, você não precisa provar valor, que é um projeto raso. E também tem a questão aqui, entre esses dois que a gente citou aqui, que é o desconto. Então, lembra daquela lógica que a gente sempre discute aqui, de que o mercado está saturado, você tem vários projetos rasos. Qual que é o diferencial de mercado de um projeto raso? É justamente o preço. Então, não é a qualidade, é o preço. Então, ele vai diminuir o preço para que ele consiga captar esse cliente. Portanto, o que vai fazer, de fato, ele comprar aquele produto é o desconto. Só que, aí agora as coisas começam a mudar. Então, o que acontece? Aqui, depois que você consegue passar essas duas fases aqui, o que você vai conseguir? Você vai conseguir duas coisas que são muito importantes. Inclusive, são dores do nosso mercado, que as pessoas reclamam muito hoje que o mercado está saturado, que não tem reconhecimento profissional, que não são bem remuneradas. Então, quando você consegue conquistar o cliente, depois que você passa essas duas etapas, eu costumo até brincar também que é meio que ao contrário do videogame. O videogame tem o chefão lá no final, né? Aqui não, aqui é ao contrário. O chefão fica na entrada, depois que você passa, você consegue colher esses frutos. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Você vai ter reconhecimento profissional, e você vai ter também outra coisa, que é uma boa remuneração. Coisa que não acontece do outro lado. Por quê? Porque que foi mais fácil de fazer essa venda. Mas, por ser mais fácil, tem um preço a se pagar. Ele não vai ter reconhecimento profissional, né? Não tem. E também não tem a remuneração. Porque essa remuneração vai ser baixa em função do desconto que ele deu. Então, ele vai precisar, na verdade, pegar mais projetos. E aí a gente começa a falar sobre aquelas armadilhas, né? Ele tem que pegar mais projetos para conseguir se manter enquanto escritório. E aí, quando ele se vê, ele está lotado de serviço. No entanto, ele não tem tempo para fazer, ele precisa contratar outros profissionais para ajudar, só que o valor que ele cobrou é tão baixo que ele não consegue. E aí começa aquela bola de neve. Então ele não tem uma remuneração justa. Ele não está satisfeito com a produção arquitetônica também, porque eu acho, gente, que isso aqui é uma das coisas que mais me fere, assim. É você olhar, porque eu sempre falo isso também para vocês, a arquitetura, a nossa profissão, é uma coisa que é construída. Né? É muito doido a gente pensar isso, que um projeto seu vai perdurar aí 100 anos, no mínimo. E é muito triste você deitar a sua cabeça no travesseiro e pensar, caramba, aquele projeto que eu fiz pro fulano não tá bom. E ele vai construir aquilo. E eu acho que isso é muito frustrante, né? Você não sentir orgulho da sua profissão, você olhar para sua produção arquitetônica né, hoje e falar assim, caramba, eu não tenho orgulho dela. Ou daqui 10 anos, né? Que é pior ainda. Se você estiver mais velho, você olhar para trás e falar, caramba, eu poderia ter feito melhor. Só que não dá para voltar, porque já estão construídas. Enfim, eu acho isso muito frustrante. E é muito em função dessa questão do mercado. Porque esse mercado, quando você está produzindo um projeto raso, ele meio que vai te conduzir automaticamente para esse caminho. Ao contrário, quando você tem um projeto potente, porque ele te dá esse poder de barganha e é um diferencial de mercado. Essa fase inicial pode ser até um pouquinho mais chata e mais difícil. E eu vou te ajudar, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai falar como a gente pode passar por elas. Mas depois você só vai colher bons frutos. Mas continuando aqui. Então, não tem uma boa remuneração, como eu disse, e também não tem reconhecimento profissional. Vai ser sempre aquele profissional que faz aqueles projetos rasos. Você não vai ser reconhecido pela classe, né, da arquitetura. Você não ganha sentido algum. Não tem ganho no projeto raso. Além de você prejudicar a vida do cliente, você prejudica o meio ambiente, você prejudica você mesmo, né? Você não é bem remunerado, você não tem satisfação profissional. Ou seja, você não ganha em ponto algum, que não tem vantagem. A única vantagem é que você vai passar mais rápido por esse processo, mas, na verdade, não é uma vantagem, é uma armadilha, tá? E aí, assim, é aquela bola de neve que eu falei pra vocês, que é o seguinte. Aqui, quando a gente faz esses projetos, rende pra gente uma rede de contatos. Então, né, aquilo que a gente sempre sabe, que é a questão da indicação. Eu confesso pra vocês que hoje o meu estúdio, praticamente, ele vive assim, de recomendações. A maioria dos projetos que chegaram pra gente até hoje foi através de recomendações dos clientes. Então, eu até contei essa história lá no outro vídeo também, que a minha primeira indicação foi de um professor da faculdade, depois um amigo meu que é advogado, depois aí começou. Aí eu entro em contato com uma médica, essa médica me manda para uma outra médica, e assim foi. E é muito doido isso, porque, por exemplo, eu contei isso também no outro vídeo, que eu já fiz de tudo, né, enquanto comunicação para o escritório, para tentar atrair essas pessoas para o meu escritório. Até hoje não tive muito sucesso. Eu achava que quando um vídeo meu viralizasse na internet, né, um projeto, na verdade, um projeto meu viralizasse na internet, eu conseguiria captar muitos clientes. E aí eu tive esse resultado aqui, que foi inclusive o apartamento dessa médica que eu estou dizendo, ele viralizou muito, teve uma proporção imensa, e eu não captei nenhum cliente desse vídeo. Então, para mim, assim, uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem hoje, embora tenha internet, tenha tudo isso é muito importante, sem contar também que essas indicações, elas vêm muito qualificadas. Então, o que vai acontecer aqui? Quando a gente tem um projeto potente, esse processo aqui, essa fase, como eu disse, é muito mais difícil. Mas depois as coisas vão fluindo com o tempo. E demora um tempo, tá, gente? Também não é... Eu falo aqui do meu estúdio, por exemplo, eu não tô falando que meu estúdio cara, tem uma lista de clientes a todo momento, não. Eu tô construindo isso aos poucos e o projeto potente ele te dá isso, só que é uma estrada com pavimentos sólidos, né? Ao contrário aqui do projeto raso. Então, o que acontece aqui? Você tem essas indicações, e aí você vai ter indicações qualificadas. Então, essas pessoas já vão te procurar sabendo do seu trabalho, que você tem um bom trabalho, e, portanto, cobra um valor por esse trabalho.
Então percebe que é muito mais fácil? Essa rede, ela vai se conectando e seus trabalhos vão acontecendo. Aqui, por exemplo, isso não acontece. Na verdade acontece, mas aqui acontece de forma positiva e aqui vai acontecer de forma negativa. Por quê? Você vai ter essa mesma rede de contatos, vai acontecer da mesma forma, só que lembra da ancoragem de valor, de preço e de valor? Aqui, o valor atribuído, o VA, né, o valor atribuído, é o preço. Então, esses clientes, eles já chegarão para você falando sobre preço. E não pensem que o amigo dele não vai falar de preço. A primeira coisa que o cara vai perguntar é quanto ele cobrou. Então, ele já vai chegar com esse preço aqui ancorado na cabeça dele. E se você depois quiser mudar esse valor, né, vamos supor que você cobrou R$ 5.000 pelo projeto dele. E aí agora você se deu conta que ia cobrar 15. Ele não vai aceitar, porque o amigo dele já ancorou na cabeça dele que era R$ 5.000. Cara, você quer me cobrar 15? Você tá louco? Entende? E aí começa aquela bola de neve, porque aí você tem que pegar muito mais clientes. Essa questão de pegar muito mais clientes pode te gerar alguns gatilhos também. Você pode ter depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né, em função desse estresse mesmo. Sem contar também na qualidade arquitetônica, que vai deixar a desejar, que você não vai conseguir entregar projetos potentes, né, fazendo esse processo massivo de projeto. A gente precisa desse tempo de maturação, a gente já conversou sobre isso também aqui no canal. O projeto potente também ele precisa te dar qualidade de vida, mas ele também precisa do espaço dele, né, de maturação, para que você consiga fazer um projeto potente. Então, esse processo é muito cuidadoso de um projeto potente. Eu brinco também que é igual fazer pão. Você tem que colocar os ingredientes certos, você tem que deixar a massa crescer, depois você volta, corta. Tem todo um processo de concepção. Não é nessa euforia fazendo projetos porque você tem que pagar o próximo boleto. E aqui vai funcionar muito assim. Você vai pegar vários projetos porque você tem que pagar a conta. Todos temos, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, sabe? Que o projeto potente, ele vai te dar um poder de barganha, um diferencial de mercado e, principalmente, é uma construção sólida do mercado. Então, você vai conseguir cravar o seu nome ali no mercado e vai construindo essa reputação sólida. Ao contrário aqui do projeto raso. Inclusive, já me diz aqui nos comentários como que está a sua produção arquitetônica hoje. Você está fazendo projetos potentes ou projetos rasos? E sem julgamento aqui, tá, gente? Muito pelo contrário, eu tô aqui para te ajudar. Eu quero te ajudar. Se você ainda não está fazendo projetos potentes, é questão de tempo. Eu quero te ajudar a fazer projetos potentes. Falando aqui, né, sobre o tema do vídeo, para que vocês tenham esse diferencial de mercado, para que vocês tenham um valor atribuído, seja a qualidade e não o preço. Para que vocês não entrem nessas armadilhas, como eu disse, né, que é muito frustrante. Armadilhas essas das quais as pessoas hoje, eu acho que tem vou arriscar aqui 70% dos arquitetos hoje, eles estão dentro dessas armadilhas e isso é muito triste. Então, o projeto potente ele vai te dar esse poder de barganha, esse diferencial de mercado e, sobretudo, qualidade de vida, qualidade de tempo, né? De maturação de projeto e também questão de autoestima. Eu acho que isso não tem preço. Você, como eu disse, você se sentir bem, bater no peito e falar, eu sou um arquiteto que faz projetos potentes, né? Eu acho que não tem preço.